o Centro Sociocultural Letícia Fonseca, ele fica localizado ali na rua Acaú, né, no bairro do Engenho Novo, na ZN, Zona Norte, fica bem próximo ali, a rua Acaú fica bem próximo ali do antigo Jardim Zoológico, né, ali entre Andaraí e Grajaú, perto da subida da serra, né, Grajaú-Jacarepaguá. E para quem conhece ali aquele pedacinho da ZN, fica bem próximo do ponto final do 422, né? O famoso 422. E o Letícia Fonseca, ele atende o público, né, do entorno, das comunidades que ficam ali ao entorno. Tem a comunidade do Morro São João, né, que a grande maioria do nosso público até inclusive vem de lá, mas também a gente atende ao entorno ali próximo também do Morro dos Macacos, né? Tem o Complexo do Lins, com o Morro do Encontro também, a gente já atendeu. E a gente atende, né, promovendo, com Conectando Saberes, atividades artísticas, culturais. A gente promove também algumas atividades voltadas ao reforço escolar, para o conteúdo escolar, né, com o público infanto-juvenil, sempre no contraturno escolar, né? Então, a ideia é atender o público desse contraturno escolar para poder ajudar com alguns deveres de casa, né? E, além disso, promover lá as experiências artísticas e culturais, né? Então, hoje, a gente está aqui para promover também um projeto, né, uma ação, que foi uma ação em parceria com a produtora Palavra Z, né, que vem de um incentivo, né, um incentivo à leitura. Então, foi um edital de incentivo à leitura que se chama Para Gostar de Ler, né? Então, a gente está promovendo aí virtualmente. Foi um edital que foi, né, escrito para ter acontecido presencialmente, mas por conta aí dessa pandemia a gente precisou reformulá-lo pela internet. E a gente agora está tentando promover, né, colocar essas ações. Então, a primeira ação que já a gente lançou, né, através do nosso canal aí do YouTube, foram ações, vídeos de incentivo à leitura, né? Então, esses vídeos eles estão destinados ao público infanto-juvenil, que é o público que a gente atende lá no Centro Sociocultural, né, projeto Conectando Saberes. E hoje a nossa ação é uma ação de workshop, né, que ficou dividida em 2 dias, então 1 hora hoje, 1 hora amanhã, né, que é um workshop de contação de história com a Lu, nossa querida Lu, que vai daqui a pouco, vou dar a palavra a ela, para ela poder falar um pouquinho, né? E uma terceira ação que vai acontecer no final do mês, que serão 2 entrevistas, né, com 2 pessoas que são articuladoras, que também estão aí, né, promovendo e agindo, né, com ações aí de incentivo à leitura. Então, basicamente é isso, né? Agora eu vou, antes de dar a palavra para a Lu, eu queria sua bênção, Lu, muito cheio para a gente, muita energia boa, muito bom poder receber você. Assim, a Lu, né? Eu posso até aqui falar sobre ela, né? Eu até tenho aqui coisas para poder falar sobre ela, mas eu acho que eu vou falar aqui não vai ser tão interessante quanto ela mesma falando, contando as histórias dela, né? Que é sensacional e com certeza a gente vai ficar aí, ó, prestando atenção nas histórias dela até o último minuto aí do nosso tempo, né? Mas eu posso dizer assim, uma pessoa especial que conheci aí brincando nas rodas, né, da vida, nos brinquedos aí da vida, da cultura popular, do coco, né, do maracatu. Então é isso, assim, é uma mulher negra, mãe, umbandista, jornalista, escritora, contadora de história, terapeuta holística, né, fez parte de grupos, né, desde muito tempo. Aí posso falar aqui também de tapetes contadores de história, no curso de contação de história Negra Inspiração Griot, Literatura Infanto-Juvenil, e é integrante do grupo Ujima, é isso, Lu? Ujima? Isso. Ujima, contadores de história negra e criadora do projeto Histórias de Vivaré, apresentando histórias autorais que abordam a mitologia dos orixás, valorizando a narrativa griot, né? Então é isso, assim, eu posso falar isso para vocês, mas eu garanto que não vai ser tão mágico e encantador quanto a Lu falando sobre essas histórias. Então, passo a palavra para você, Lu. Fique aí. E é isso, vamos que vamos.
F11. Olá, boa noite a todos. Uma alegria estar aqui no dia de sexta-feira, um convite que é feito com tanto carinho e que me traz muita honra, muita alegria e um momento muito especial. Você me pede a bênção, então eu só posso dizer de todo o coração, Mãe Ansã, que Ele abençoe e abençoe a todos, trazendo sempre a brisa suave, calma e muita paz para todos nós. Agradeço a oportunidade de estar aqui e, como o Braulio mesmo falou, estamos diante de uma oportunidade, esse grande workshop, né, preparado com muito carinho, onde vamos falar de histórias, ouvir, contar histórias, e fica o grande objetivo, né, de por que contar histórias, né? De onde vem todo esse processo, né? De onde surge tudo isso, né? E como é que nós podemos articular palavras e transmitir, através da força da oralidade, todas essas mensagens que vão direto ao nosso coração, né? Histórias são mensagens que precisamos compartilhar, né? Visando esse engrandecer que somos todos nós, grandes criaturas e criadores também, criadores de histórias. E a história, como eu disse, ela vem dessa ação do compartilhar. Mas, falando em compartilhar, dizem os mais antigos, né, dizem os nossos mais velhos, que na época da criação do mundo, Olorum, o Deus Supremo, concedeu a Ossan o poder e o conhecimento de todas as folhas, de todas as ervas. Somente ele conseguiria saber como usar as folhas, como encantar as ervas, a força de manipulação delas. Somente ele, Ossan, conseguiria saber quais seriam as ervas para a saúde, as ervas de cura, as ervas para o amor, para a beleza, para o encanto. Só ele conseguiria fazer isso. Sendo assim, todas as pessoas e todos os orixás, quando precisavam do uso das ervas, tinham que pedir ao Ossan. Somente ele teria esse poder. E ele guardava isso, ele guardava isso muito bem guardado. Ele guardava dentro de uma cabaça, e que se chamava a Cabaça do Segredo. Essa cabaça era colocada numa árvore bem no alto, uma árvore bem alta, e lá ficava a cabaça ainda mais alta. A árvore ficava bem à frente de onde ele morava, na casa onde ele morava. Xangô, um orixá um pouco impaciente, não estava gostando nada dessa situação. E ficava pensando, como é que ele poderia mudar tudo aquilo? De que maneira ele poderia acabar com essa situação, desse segredo, e que todos pudessem compartilhar? Até que um dia ele teve uma ideia. Ele foi conversar com sua esposa, Yansan, a Senhora dos Ventos. Contou a ela tudo o que estava acontecendo. Ela ouviu com muita atenção. Então, Xangô orientou que ela fosse à casa de Ossan e fosse naquela árvore no dia que ele estivesse lá, e que ela fizesse a dança que somente ela sabe fazer, a dança dos ventos. Ela entendeu tudo e, na mesma hora, foi lá na casa dele. Chegando lá, encontrou o Sam perante essa árvore. Então, ela começou a dançar com o vento. E ela dançava
Começou uma brisa tão suave, mas da brisa suave começou o vento. Um vento tão forte, e esse vento tão forte virou um grande vendaval. Não ficou árvore em pé. A cabaça, lá do alto, caiu no chão e se espatifou. E quando essa cabaça se espatifou, as folhas que estavam lá dentro começaram a voar, seguindo a dança do vento que Yansan dançava. Ossan só conseguia dizer: folhas, folhas, ó folhas. Os orixás, vendo o que estavam acontecendo, foram até lá. E quando chegaram e perceberam aquela confusão, na mesma hora, cada um pegou um pouco das ervas para si, para seu próprio uso. Sim, então, desse dia em diante, cada erva que cada orixá conseguiu pegar ficou de responsabilidade e de conhecimento dele. Porém, Ossan ainda guarda algumas ervas, algumas folhas, e guarda muitos segredos também. E foi assim que esse segredo foi revelado e assim distribuído e compartilhado a força dessas folhas. Mas ele continua ainda conhecedor e sabedor de muitos segredos, continua caminhando nas matas e nas florestas, cuidando desse segredo, cuidando das folhas, para que todos nós, quando pudermos e precisarmos usar essas folhas, vamos saber usar com honra, com sabedoria e obedecendo à força da ancestralidade. Esse é um Itã do orixá Ossan. Itã é uma lenda, e essa lenda eu já começo o nosso encontro já com essa ideia do compartilhar, né? Eu pensei em trazer essa lenda, pois as folhas vão ao vento, né? E cada uma vai pegando uma folha para si. Então, assim são as palavras, assim é a força da oralidade, e esse é um papel da contação de história também. São palavras que seguem, mas que cada um vai pegar a sua mensagem, trazer para si como verdade, e beber aquilo para si como sabedoria, e sempre fazendo o bom uso da palavra, seja na conversa com quem está ao seu lado, seja na conversa à distância, como estamos agora, nesse momento, e seja através da oralidade da contação de história. Bem, eu já começo, né, contando o Itã, e me perdoem, acabo que não me apresentei, apesar de toda a apresentação que Braulio fez. Mas o meu nome é Luciana. Na verdade, o meu nome é Luciana Maria Cirimarco Cardoso da Silva. É um nome grande, né? É muito grande, sim. E confesso a vocês que na época de colégio, esse grande nome, ele me colocou em várias situações, né? Em alguns apelidos, por ser grande demais, e também quando no momento do colégio, em que eu me deparo com uma família, dita uma família real, e essa família real, todos também têm um nome muito grande, né? E eu não me sentia pertencente a esse contexto de família real, porque, enquanto mulher negra, eu não me identificava com uma família real que era toda, e ainda é toda branca. Mas, ao longo do tempo, e com a contação de histórias, isso foi sendo desconstruído e reformulado. Porque, eu pensando e caminhando pela minha ancestralidade, eu atravesso um oceano muito grande e vejo que quando chego no grande berço da humanidade, que é a nossa mãe África, eu percebo que os nossos ancestrais, vou colocar dessa maneira assim, eles não vieram escravos, né? Eles vieram escravizados. E lá em África, observamos muitos saberes em todas as partes, de todas as formas, principalmente a presença de reis e rainhas. Então, você que tem talvez um nome tão grande quanto o meu, ou até maior, pode ter certeza. As histórias vão encaminhar o seu imaginário
a olhar a sua ancestralidade e a se reconhecer dentro desse papel ancestral. E dentro desse papel ancestral, a força da palavra há de estar presente e a força da oralidade também. Mas, diante disso tudo, por que contar histórias? É uma pergunta que eu me faço até hoje, podem ter certeza, com todo o trabalho que já fiz e venho fazendo, eu sempre me pergunto isso. Eu acho que a resposta principal, ela vai ser encontrada, e caso vocês já sejam contadores de histórias ou se proponham a tornar-se um contador ou uma contadora de história, vocês vão encontrar essa resposta dentro de vocês. Porque a partir do momento em que verbalizamos, em que falamos e nos comunicamos, não somente de nossa mente, mas ela também vem de dentro do nosso coração. Então, a entonação de uma fala, o poder dessa fala e a ação da comunicação, seja ela no processo oral, existe também histórias que podem ser contadas através de músicas. Provavelmente aqui deva ter alguma compositora, eu já vi uma grande amiga aqui presente, Márcia Lopes, ela tem uma oralidade muito importante, muito especial, através das composições, através de desenhos, o grafismo, enfim, os caminhos são muitos. Mas é uma pergunta que precisa ser sempre bem feita, porque a tocar o coração de vocês e a vibrar nesse sentir, a oralidade e toda a ação da contação de histórias vai ser muito mais verdadeira, vai ter afeto e vai ter esse vibrar, que é o sentir. Então, vamos sentir essas palavras, vamos sentir essas histórias para que a comunicação flua da melhor maneira, com suavidade e afeto, sim. Então, falando em sentir, no primeiro momento em que eu escolho, né, ser uma contadora de histórias, isso já tem muitos anos. Eu me deparo com a oportunidade de fazer um curso de contação de histórias, hoje chamado Biblioteca Parque, mas na época não era uma estrutura como hoje você encontra, muito pelo contrário. Era um prédio muito feio, uma obra inacabada, era muito estranho de estar lá. Mas o que mais me motivava a estar nesse curso foi a oportunidade de estar diante de uma mulher, já com uma idade avançada, uma mais velha, uma mulher negra, em que, como técnica, se é que a gente pode dizer técnica, ela falava muito do sentir, o sentir a palavra, o sentir o seu corpo e deixar a oralidade fluir através desse mecanismo, que é o sentir a si mesmo e sentir também aquele que vai lhe escutar. Esse processo de escuta, às vezes, ele não acontece, não somente na contação de história, mas trazendo para o âmbito familiar, ou até mesmo, de repente, para o âmbito do trabalho. Muitas das vezes queremos falar, não são os ouvidos, porque o outro ele também não quer escutar. Então, contar, o sucesso da contação de história, o objetivo que você tenha ao contar, ele também depende desse processo de escuta. A tecnologia é fantástica. Caso não existisse, nós não estaríamos aqui hoje. Mas, às vezes, ela distancia, né? A mãe quer ter um diálogo, talvez, com seus filhos, o pai com a família, e toda aquela individualidade que, às vezes, as redes sociais nos colocam, e isso precisa ser muito pensado, né? Precisa ser trabalhado isso. A contação de história, ela ajuda, ela auxilia e ela agrega. Então, esse sentir foi uma das maiores mensagens que eu captei e passo hoje para vocês, para que vocês pensem nessa possibilidade do sentir as palavras, do sentir as histórias, ao contar, ao falar e ao se comunicar com o outro, e atingir esse lado da escuta desse outro e desse corpo que vai estar ouvindo vocês. Vou passar aqui. E aqui temos memorizar e contar. Claro, as histórias é importante que você memorize para que você possa, então, estar contando. Mas vai além desse memorizar e vai além desse contar. Ela vai nesse sentir. Sentir as palavras, percebendo essa ação da escuta e a força da imaginação, porque é exatamente assim. Eu falei de Ossan,
eu falei da dança de Yansan, eu falei da força do vento. Espero que vocês tenham sentido e que na memória de vocês tenha sido aberto justamente esse campo do imaginário, do sentir e de ver essas folhas que voavam junto ao vento. E ele então se questionava, o San então demonstrava o impacto dele, né? Guardando com tanto segredo, mas mesmo assim sendo revelado, pelo menos parte dele. Então, essa imaginação, enquanto resultado dessa contação de histórias. E o sentir, ele acontece a partir do momento que essa escuta e esse imaginário, essa imaginação, esse campo da imaginação, ele pode nos trazer a lembranças, ele pode nos encaminhar a repensar ações, porque se uma professora, por exemplo, quem é da área da educação, que esteja aqui presente, me ouvindo, nos ouvindo, você perante um grupo de alunos, no momento em que você conta uma história, dependendo da forma como você faz essa contação e essa apresentação, seja somente o seu corpo e a sua fala, ou até mesmo usando alguns elementos, tem muitas pessoas que fazem uso, né, fantoches e panos e outros adereços, isso é extremamente importante. Muito importante perceber a sua linguagem, a linguagem do seu corpo para esse ato da contação. Então, essas crianças que vão estar ouvindo, trazendo para esse campo da educação, esse corpo que está ali sentadinho para te escutar, nem sempre você, por mais que esteja voltada com seus alunos, mas tem histórias ali dentro que são desconhecidas a você. Então, essa história, ela atravessa esse corpo e essa mensagem tem que ser muito, não somente bonita, mas muito importante. Pois é importante, sim, perceber e sentir esse pertencimento. Pertencimento é uma palavra que me acompanha e eu gosto muito de falar nesse momento da contação de histórias e ressalto nesse nosso encontro, porque uma criança que olhe uma cena ou veja uma história ou perceba que ela não está inserida dentro daquele contexto, ela é, no mínimo, desagradável. Então, é melhor nem contar essa história. Vou dar um breve exemplo. Quando criança, existia um programa na televisão que era chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo. E era interessante para mim assistir, eu gostava, até porque tinha música, né? Tinha música que era do Gilberto Gil, e desde criança eu sempre gostei muito do Gilberto Gil. Então eu gostava daquela música. Mas trazendo aquela realidade, daquele padrão de televisão, para a minha realidade familiar, era um pouco complexo, porque ali na história eu percebi uma mulher negra que era colocada sempre numa posição de lado, né? Ela tinha uma posição que não era de tanto destaque assim. E eu venho de uma família muito matriarcal. Eu venho de uma família que a mulher negra, ela tem um papel muito importante. Na verdade, quem mandava era ela. Essa é a grande verdade, minha avó. Então, era muito confuso, na minha mente de criança, observar essas diferenças. Eu nunca me senti pertencendo dentro daquilo que era mostrado dentro daquela plástica, dentro daquela história, dentro daquele contexto. Então, é muito importante ter a cautela nessas escolhas no momento da contação de histórias. Volto a repetir a questão do sentir e do observar e perceber dentro de si qual é a grande mensagem que você quer passar para o outro. Porque tocar o outro com as histórias, isso é fundamental, é o papel dessa prática oral e é muito delicado e precisa ser muito bem escolhido para que possa transmitir os saberes que são passados pela contação de histórias. E por falar em sentir e esse vibrar, eu vou contar uma história. Existia uma família que estava numa alegria, mais uma alegria. Nasceu um menino na família e foi recebido com tanto carinho, com tanto amor. E o menino, ele era tão bonito, mas tão bonito. Todos falavam, mas como é bonito esse menino, que menino bonito. E ficou bonito para cá, bonito para lá, até que todos começaram a chamar o menino de Nito. Menino Nito, tão bonito que era.
O menino Nito foi crescendo e, de repente, começaram a perceber um probleminha nesse menino. Ele era tão chorão, mas tão chorão. O menino Nito chorava à toa, chorava por tudo, e o tempo todo ele chorava. Qualquer coisa que acontecia, olha, mas era um bocão que ele abria, de conseguir você ver os dentes do menino. Os vizinhos começavam a perceber e a comentar. Aliás, as pessoas todas estavam comentando. Como é chorão esse menino Nito, a toda hora sempre chorando. O pai também reclamava. Nossa, mas o Nito é um menino muito chorão. A mãe não tinha, às vezes, paciência. Nito, para de chorar, menino. Já vai chorar de novo? Para com isso. E assim acontecia. Até que certo dia, o pai resolveu conversar com o menino. Chamou o menino para conversar e disse: Nito, agora chega. Você chora à toa, você chora por tudo. Você já está ficando um rapazinho. Chega desse chororô, chega. Vamos parar com isso. Até porque você está crescendo, está ficando rapazinho, e homem que é homem não chora. Você é macho. Chega de chororô. Por hoje em diante, acabou. O menino ouviu aquilo muito atento e ficou muito pensativo. Um rapazinho, homem não chora, eu sou macho. E assim ele ficou pensando como é que ele iria fazer com as lágrimas que ele já tinha até reservado para aqueles momentos, né? Os momentos de choro, caso ele precisasse, as lágrimas já estavam ali reservadas. Então ele teve uma ideia. Ele resolveu engolir todo o choro. Pronto. Quando precisasse, ao contrário de usar as lágrimas, bastava apenas ele engolir. Certa vez, ele estava andando na rua e machucou o pé. Ali, ele engoliu assim, bem rapidamente, umas 30 lágrimas aproximadamente. Engoliu logo que caiu e machucou o pé. Depois ele engoliu mais outras 5 lágrimas na hora de fazer o curativo. E na hora que foi tomar uma injeção no bumbum, ele engoliu assim umas 20 de uma vez só. Exatamente. Mas com o tempo foi passando, ele que era um menino muito alegre também, gostava de correr, gostava de pular, gostava de brincar, ele não estava mais conseguindo. Então, ele foi parando de correr, ele foi parando de brincar, engolindo as lágrimas, ficando muito pesado, muito cansado, até que ele parou de brincar. Os pais começaram a ficar preocupados. Então, o pai do menino Nito foi conversar com a mãe e foi dizendo: Nito não está bem, tem alguma coisa acontecendo. Resolveram, então, chamar o médico. Chamaram o doutor Aimoré. Doutor Aimoré era um velhinho, acostumado a cuidar dos animais e de plantas. Logo, logo ele chegou na casa deles. Então, os pais contaram a ele o que estava acontecendo e ele ouviu com total atenção. Resolveu, então, conversar com o menino. O menino Nito estava tão cabisbaixo, não conseguia nem levantar os olhos, de tão pesado e cansado que já estava. Nito, quando olhou e viu que era a doutora Aimoré se aproximando, sentiu vontade até de chorar, mas aí ele lembrou e engoliu o choro. E nessa hora, ele mal levantava. Doutora Aimoré aproximou-se e perguntou carinhosamente a ele: Mas, Nito, o que é que está acontecendo? Então, Nito contou a conversa que teve com o pai e as orientações que recebeu. Homem não chora. Ele já estava ficando rapazinho e ele era macho. Não podia mais chorar, então ele passou a engolir o choro.
Doutora Amoré disse, então, isso tudo é muito simples. Basta apenas você desachorar. Ninguém entendeu muito bem isso, mas o doutor continuou. Chamou a mãe do Nito e disse, precisamos de 2 bacias. Nito vai desachorar. O menino então pergunta ao doutor, mas como é desachorar? Então, o doutor explicou. É muito simples, Nito. Você vá lembrando de todos os momentos em que você precisou chorar e você vai, então, desachorando. Aquilo que você engoliu é somente desachorar. É simples. Mas, doutor, o meu pai disse que homem não chora. Eu posso chorar? Mas é claro que sim, Nito. Todos choram. Crianças choram, os homens choram, pessoas de idade choram. As lágrimas existem para que elas possam rolar pelo rosto. Agora, vamos deixando desse papo furado e vamos logo começando. Vai, comece a desachorar. Então, assim fez o menino. Começou a lembrar e começou a desachorar. Olha, as pessoas, a vizinhança ficou assustada, porque era muita, mas era tanta lágrima, como o menino chorou, mas ficou aliviado. A mãe, que já tinha levado 2 bacias, precisou de mais 2, e de baldes também, muitas lágrimas. Nito desachorou. A mãe chorou também, de emoção. O pai também chorou. Doutor Aimoré também chorou de emoção. E assim ele ficou muito bem, e o pai, então, chamou seu filho para conversar. Então ele disse, bem, Nito, acho que todos nós aprendemos uma lição. Chorar é importante liberar as lágrimas, mas não assim à toa, que haja, então, um motivo para isso, né? E dito isso, o pai abraçou o seu filho, mas abraçou tão apertado e recebeu também o abraço do filho, tão apertado. O pai, no momento desse abraço, escuta as batidas do coração do filho e o Nito escuta as batidas do coração do pai. E assim eles ficaram abraçados por muito tempo. Depois disso, Nito voltou a correr, a pular, a brincar e foi a maior alegria. Tanta alegria que ele cresceu um menino muito, muito feliz. Essa história é a história do menino Nito, que está aqui nesse livro. É uma história muito especial e é uma história que deixa muitas mensagens. A autora é a Sônia Rosa e a literatura que ela traz é uma literatura de afeto, é uma literatura de sentir. Então, é uma literatura e é uma história em que pode ser contada, eu acho que em todas as idades. Pois quem é que não engole e qual é a dificuldade de desachorar, né? Eu tive a oportunidade de contar essa história numa feira, onde estavam presentes, para minha alegria, pai e filho, e foi visível a emoção de ambos. O pai, naquele momento, engoliu o choro. Eu ainda perguntei para ele, não vai desachorar? E ele respondeu que talvez sim, mas em outro lugar. Então, essa é a provocação das histórias. Esse é o papel de todas essas mensagens. E lembra que eu comecei a falar do primeiro instante que eu fiz a contação de história do primeiro curso? Apesar de toda a informação, de toda a percepção que eu tive com as histórias, eu não dei continuidade nesse projeto. Senti a força da palavra, mas eu não dei continuidade e fui seguindo por outros rumos, não quis
assumir esse papel de contadora de histórias e não quis me envolver nesse mundo da oralidade. Mas eu sempre fui muito inquieta em relação à literatura e a buscar algo em que eu me sentisse inserida dentro de um contexto, né? Na época eu tinha uma filha pequena ainda, e sempre buscando essa palavra que nos trouxesse para uma proximidade, né? que nos fizesse sentir um pertencimento dentro de uma literatura e até mesmo dentro de espaços culturais. E eu não achava. Até que um dia eu me deparei com um grande mural, havia ali na faculdade, na UERJ, estou falando dos anos 80, anos 90, a faculdade ela era um grande movimento, né, político, um grande movimento cultural. Não sei se aqui presente tem pessoas que talvez já tenham estudado lá ou que tivesse acesso àquele movimento cultural que era por lá, e lá tinha um grande quadro de aviso. E eu sempre ia lá para ver o que teria de novidade, né? Estamos falando de uma época sem internet, tá, gente? Então, lá encontrei a oportunidade de fazer um segundo curso de contação de história. Então, me empolguei e disse para mim mesma, agora vai, né? Agora eu viro uma contadora de histórias. E fiz um curso onde prezava muito por essa questão do ato de memorizar. Foi uma experiência muito boa, só que, mais uma vez, eu não percebi inserida dentro desse contexto e não quis dar prosseguimento. Fiquei com a informação do sentir, fiquei com a informação da importância da memória, do papel das histórias, mas mesmo assim não tocou o coração, que é a grande origem, é uma grande morada, principalmente no ato da oralidade. Podem ter certeza disso. Vida que segue, ainda buscadora de uma literatura que pudesse, né, essa questão do pertencimento para mim, para minha filha, e de repente me deparo com um evento de contadores de histórias. E nesse evento, era um evento que acontecia numa faculdade ali no Rio Comprido, e lá estávamos nós, né? Eu como mãe, a filha, uma criançada danada, aquele movimento que é o contar de histórias, né? E daí me vem um homem negro, um griot. Naquela época, hoje é um pouco mais simples, né? Termos acesso a tecidos africanos, né? Mas naquela época não era muito. Então, aquela figura, ela me causa um grande impacto positivo, a mim e na minha menina. Aquele papel da oralidade, o papel da transmissão de saberes, isso é muito precioso. Então, se você já é um contador de histórias, eu tenho certeza que você já percebeu isso e traz para você essa responsabilidade, essa transmissão de saberes, né, dentro dessa perspectiva de como essa mensagem há de chegar no outro. E caso você tenha, dentro do seu planejamento, tenha um objetivo de tornar-se um contador de histórias, que tenha esse cuidado com as palavras e perceba essa transmissão de saberes através da oralidade. Isso realmente é impactante, para mim foi muito e muito importante. Né? O corpo, ele recebe uma informação, às vezes a gente pensa que talvez que não, mas o corpo, ele faz grandes registros, né? Muito mais do que um corpo, é importante a gente observar um corpo-templo, um grande templo, que precisa ser cuidado não somente fisicamente falando, né, dentro da matéria, dessa questão da matéria, mas através das mensagens e das informações que recebemos, principalmente para as nossas crianças, que para mim é uma grande honra estar na frente de um público infantil contando histórias, e é uma grande preocupação no momento da escolha da história e que oralidade eu vou usar, que tom de voz há de ser usado para que a gente possa transmitir esse saber. Vou seguir aqui. Exatamente pegando esse gancho, né, do escolher a história. Escolher uma história é pensar na mensagem a ser deixada, pois certo é o despertar da mente, o coração vibra e sentimentos afloram. Por que eu coloquei isso em especial para todos vocês?
eu tive a primeira desistência, como já falei, tive a segunda desistência de ser contadora de histórias, e, de repente, ao longo da vida, coisas que vão fluindo, eu entro dentro do mercado imobiliário, né? Vou trabalhar como corretora de imóveis, uma mulher de negócios, né? Imaginem, mas esse caminho surgiu para mim. Mas, ao mesmo tempo, nessa época, eu decidi estudar e fui entrar para a faculdade de letras. Como eu já tinha uma outra faculdade, eu fui cortando, como é comum de acontecer, né? Eu fui cortando algumas matérias. E fui cortando algumas matérias e fui na matéria chamada didática. E, como matéria didática, eu fui parar dentro do colégio, dentro da sala de aula, diante de crianças que, na época, tinham 5, 6 anos, mais ou menos. Como eu já tinha tido aquela experiência dos cursos de contação de histórias, o que eu tive como grande ideia, né, que eu imaginei, de contar histórias para as crianças. Fui para a biblioteca do bairro, escolho um livro que, para mim, era maravilhoso. Uma história que falava de abraços. Já estava até visualizando o final da história, né, o momento final, como se fosse um abraço coletivo. Para mim, dentro da família, era comum o ato de abraçar. Na época, minha filha também ainda pequena, ainda mais comum abraçá-la e ser abraçada por ela. Não tinha lido ainda a história do menino Nito, mas era algo mais ou menos assim, no sentido de abraçar e sentir um coração próximo do outro. Então, eu achei que aquela história fosse abraçar todas as crianças. Muito bem, essa foi a intenção e esse foi o meu pensamento naquele instante. Nessa turma, educadores presentes, professores presentes em nossa live, ouçam isso. Era um grupo grande de crianças, mas 3 crianças em particular me chamavam muito a atenção. Uma delas, porque no momento de fazer alguma atividade, como desenho, ela pegava o papel, ela pegava uma única cor. Eu observava, era um lápis de cera na cor preta. Até aí, tudo bem. Mas o desenho que ela pintava, em momento algum, era um desenho que tinha forma. Eram apenas rabiscos. E ela manipulava esse lápis com muita violência. Então, ali eu percebia que talvez não tivesse algo muito bom dentro do âmbito familiar. E foi um dos motivos também para que eu fizesse essa escolha da história do abraço. Um outro menino que também estava lá, ele era um menino que ele tinha um comportamento de uma agressividade que me chamava muito a atenção. Porque nas brincadeiras, toda a fala dele, todo o comportamento dele era uma agressividade muito, muito forte. Então, eu também escolhi a história pensando em especial nesse menino. E, por último, tinha uma menina que ela era muito ativa, extremamente ativa, e eu percebia nela uma grande liderança. Ela era uma líder. Só que ela era aquela líder que era para aprontar de um lado, aprontar para o outro, ela conseguia envolver uma pessoa para fazer as coisas, ela se esquivava, botava o outro para fazer, enfim, era mais ou menos esse tipo de comportamento. E também me motivou a essa leitura do abraço. Muito bem. Vamos contar histórias, então eu fico da forma em que mais me agrada, que é em círculo, em roda. Até você que projete ser contador de história, eu acho muito importante, no momento da escolha do ambiente, sendo possível, colocar todo mundo em roda. A vida é circular, os movimentos acontecem em círculos, é o dia, é a noite, são as estações, tudo é muito circular. E essa posição, esse posicionamento, né, ele abraça a todos, eu acho isso muito importante. E assim ficamos. No final da história, é uma história que fala de um animal, que era um ursinho, e o ursinho sai num dia comum, como se fosse um dia de cotidiano, né? Acorda, toma café, encontra um amiguinho, outro animal, encontra aqui e vai abraçando a todos, porque ele quer abraçar e ser abraçado. E eu termino a história
imaginando que as crianças estivessem alegres e felizes, e nada disso aconteceu. Muito pelo contrário. A menina que era a líder, ela está sentada exatamente na minha frente. Essa menina, ela levanta-se aos prantos, quase que desachorando, como a história que contei ainda há pouco. E ela engata, não tem outra maneira de dizer, tá, gente? Ela engata aqui no meu colo. Ela posiciona uma perna, ela posiciona a outra perna, ela me abraça quase sufocando, e aquele pranto, e eu, com experiência nenhuma, não sabia o que fazer. A única coisa que eu fiz foi de sair, porque o pranto estava muito forte mesmo. Não eram lágrimas que a gente dá aquela disfarçadinha, né? De um lado e do outro, a gente faz de conta que não está chorando, não. Eu estou falando de um pranto muito sentido. Saio com ela da sala de aula e vou parar no corredor do colégio. E ela não parava de chorar, eu já estava até quase chorando por mim e por ela. Quando ela se acalma e ela confessa que tudo que ela mais queria era receber um abraço, em especial da mãe dela. Ela não tinha abraço, ela não era abraçada. Então, aquilo que era comum para mim e que me movimentou em trazer essa dinâmica da contação de história para aquele grupo de crianças era o oposto daquilo que ela recebia. Então, isso mexeu muito com ela, comigo também, foi uma grande lição para mim. Espero ter contribuído um pouco com o crescimento dessa menina, mas essa criança que está naquele período da sua criança interior foi tocada. Não se assustem se isso algum dia acontecer, não é o meu objetivo que aconteça com todos, mas que fique a atenção e fique a reflexão exatamente para o que está aqui. Escolher uma história é pensar nessas mensagens, porque certo é o despertar da mente. Se estivermos trabalhando com um grupo de adultos, também não fica muito diferente, porque os registros nesse corpo foram feitos, a oralidade, ela vai nesse corpo, sim, até porque tem essa criança interior, que de repente precisa ainda desse abraço, ou precisa ainda desachorar muitas coisas, né? O coração vibra e os sentimentos afloram, e afloram, como eu mostrei agora para vocês. E mesmo assim, eu desisti uma vez, desisti da segunda, e diante desse fato, queridas, eu desisti de novo. Eu achei que realmente algo errado havia comigo. E não prossegui. E fica esse questionamento, né? Como contar histórias? Qual é a preparação necessária? Diante de todo esse relato, diante de tudo que eu passei, né, nesses momentos que eu neguei a contação de histórias, acho que foi uma negativa mesmo de não prosseguir diante disso, para se contar uma história, eu acho que a gente, além de ler, né, de fazer a leitura daquela história e de beber dessa literatura, é você interiorizar isso enquanto verdade, para que não seja apenas uma repetição. Então, se eu conto a história de Ossan, eu bebo isso como verdade para mim, sim. Tem que ser o vibrar desse sentir dentro de si. Se eu conto a história do menino Mito, eu repenso quantas vezes me foi necessário desachorar. E já desachorei bastante, viu? Ainda tem mais coisa para desachorar, mas vamos desachorando. Então, como contar história é se posicionar não somente no seu lugar, dentro dessa perspectiva, somente você. É também se colocar nesse lugar do outro, desse outro que te escuta e que vai absorver informações. Faço parte de um grande projeto de uma grande amiga, Márcia Lopes, Samba Literário, onde já tive a oportunidade de contar uma história que fala muito de amor e fala de ancestralidade. E no final, não somente os aplausos, né? Isso é muito legal, é muito importante, é muito bom, né? Nos motiva o contador de história, mas muito me alegra quando vejo pessoas se aproximando e pedindo um abraço. Tamanha a emoção do sentir, tamanha a emoção desse vibrar das histórias.
Então, se você pretende, ou um educador, uma psicóloga que talvez esteja aqui presente, trabalhar através da literatura, através da contação de história, é ter esse carinho com a oralidade, ter esse carinho com a fala, ter esse carinho com transmitir, e o carinho com quem vai te escutar. Qual é a preparação necessária? Bom, o que a gente precisa em termos de preparo, né? Como é que a gente se prepara? De várias maneiras. Primeiro, o ato de memorizar, como já falei, mas o principal é ter o olhar da história e o foco nessa mensagem. Isso aí é de grande importância e é um grande papel. Na verdade, se formos analisar toda essa perspectiva, não estamos criando, estamos dando continuidade. Estamos dando continuidade a uma grande obra-prima, que é o processo oral. Se formos caminhar, né, como falei logo no início, né, se eu caminho para a Mãe África, nós pensamos primeiro nos símbolos, depois nós temos esse processo da fala e temos o processo somente depois da escrita. Então, muita responsabilidade é de transmitir saberes, porque se do símbolo caminha-se para a oralidade e memoriza-se a importância desse papel, isso é um ato de continuidade, isso é um ato de valorizar quem veio antes. Então, se é para responder também qual é a preparação e como contar, é pensar também em quem veio antes de nós. Qual é o processo que vem de oralidade de nossos ancestrais, da nossa ancestralidade, que possamos, então, assim, transmitir. É pensar no público que vai estar lhe ouvindo. Isso é fundamental. Não consigo, eu, mulher negra, pegar uma história e transmitir para crianças, principalmente sendo crianças negras e até crianças não negras, mas não consigo passar uma informação onde vejo uma história em que uma mulher ela tem uma posição de destaque e a posição inferior e quase de submissão é uma mulher negra. Essa mensagem eu não consigo passar. Né? Uma coisa é você prestar um serviço de alegria, um serviço de mensagens, um ato de mensagens e um ato de amor, e outra coisa é você ir nesse campo imaginário e colocar e ressaltar essa inferioridade. Nós já somos atravessados por várias mensagens, por várias situações que nos distanciam de lugares e nos distanciam tentam nos distanciar de saberes e de nos causar silêncio. Então, o ato de silenciar, ele tem que ser quebrado, é importante ser rompido através da contação de histórias, mas com imagens, com informações, com uma oralidade, com um trabalho de corpo, isso também é muito pessoal, e que vem levar mensagens para elevar esse corpo. E se esse corpo se curvar, que seja para honrar o seu ancestral, dependendo da religião, honrar o seu orixá, honrar os seus pais. Então, esse processo de honrar é muito importante e as histórias trabalham com tudo isso. Eu vejo que nós já estamos caminhando já para o nosso final. Faltam já alguns poucos instantes e já para estarmos concluindo aqui agora. Eu tenho outras histórias para contar, sim, vamos dar continuidade amanhã, até porque eu ainda não contei a história de como me tornei uma contadora de histórias. Eu contei das desistências, dos momentos de desistir, e apesar do sentir e do vibrar, mas não relatei como a história realmente, de fato, me pegou. E me pegou mesmo. Me pegou, apesar de, na época, ser uma mulher de negócios, eu me deparo com uma imagem que também foi tão impactante quanto aquele homem negro, quanto aquele griot. Eu me deparo com a oportunidade de ingressar num curso em que visava e preza, não somente visava, preza por uma literatura negra. E aí foi um outro impacto, e aí é uma outra história. Porque dentro desse curso eu me deparo com literatura em que eu
me identifico. E o pertencimento, essa ideia de estar inserida dentro desse contexto, isso é primordial. Mas isso vai ficar para amanhã. Eu agradeço toda a atenção até o momento e tenho certeza que amanhã vamos nos encontrar aqui mesmo nesse canal, no mesmo horário, às 19 horas, para mais histórias. Lu, muito obrigado, Lu. Eu agradeço. Eu não apareci ainda, não estou presente na telinha. Gratidão. O que eu falei, pessoal? Eu avisei que ela contando a história, que a gente embarcaria, não ia ver nem a hora passar. Desde o início, a gente ficou bastante preocupado, né, com isso. 1 hora, gente, só 1 horinha, não vai dar, a gente não vai conseguir, só 1 horinha. Né? Tivemos que dividir, então tem essa hoje, terminar hoje, né, o primeiro dia, e amanhã ela continua essa história. Né? Enquanto isso, a gente vai pensando nas nossas histórias em cima dessa história, não é mesmo? Elaborando a nossa própria história. Né? Que assim, é incrível essa capacidade da narrativa, né, na nossa vida, né, como espécie, né, humana, essa coisa da oralidade que, com o passar do tempo, foi perdendo um pouco de espaço para a escrita, né, que acabou ali, a escrita engessa um pouco, né, traz essa coisa e deixa a coisa estática, e a oralidade é justamente os caminhos, né, os odus. Sim. Então, uma história tem vários caminhos, tem várias narrativas, né. Isso é muito bonito, assim. Eu, como educador lá do projeto Conectando Saberes, né, do Centro Sociocultural Letícia Fonseca, a gente está o tempo inteiro tentando resgatar, né, buscar isso, essa potência, essas contações de história para as crianças. Assim, volta e meia eu escuto alguém, né, uma criança lá comentando: tio, assim, ninguém nunca me contou uma história, né? Então, você vê que há uma necessidade nossa de ouvir uma história, de parar para escutar, de memorizar, né? De resgatar isso também dentro de nós, essa potência também que todo mundo consegue falar, consegue narrar, né? Consegue contar a história, assim. Mas é claro que com essa ciência, com essa sabedoria toda, a gente precisa de tempo, de experiência, de técnica, e a Lu tá aí para poder mostrar um pouquinho disso tudo, desse universo para a gente. Né, gratidão assim imensa. Eu queria aproveitar só para pedir desculpa às pessoas que estavam na nossa página, porque o que acontece? A gente disponibilizou 2 links diferentes, né? Um na página do Instituto e uma na página da produtora, da Palavra Z. Então, parece que a nossa transmissão com a nossa página demorou um pouquinho, então eu só queria pedir desculpa à galera que está lá. A Márcia, inclusive, chegou cedo lá e ficou aguardando, né? Então teve um atrasozinho. Né? E amanhã, sim, a gente vai tentar resolver isso para começar no horário, tudo certinho, sem atraso nenhum. Né? Queria agradecer a equipe, também a nossa equipe que ajudou na produção, que estava aí, né, por trás das telinhas e das telonas, de computadores e celulares. Né? E também queria aproveitar um pouquinho só para pedir também aí a bênção e dar um beijo enorme para minha mãe, que conseguiu fazer esse encontro acontecer, né? Que é uma pessoa também super importante. E está presente aqui na página nos assistindo. Então, um beijo enorme, amanhã. E é isso, assim, amanhã tem mais. Fiquem atentos aí, é o mesmo horário, né, às 19 horas. Vai ser também 1 horinha. Mas quem sabe, né, a gente se animando mais um pouquinho, amanhã é o último dia. Pode ser que a gente estenda um pouquinho, mas enfim, é isso, assim. E agora vocês ficam aí com essa sexta-feira, o finalzinho da noite. Durmam tranquilo, durmam bem. E é isso. Muita axé para vocês. Lu, beijo. Muita axé. Um beijo grande, um beijo em todos. Gratidão pela presença. Beijo, galera. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau.